E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 3 matérias para você ficar bem informado do que está acontecendo aqui no Japão. Dessa vez são 3 matérias que não tem nada a ver uma com a outra, tá? No caso, primeira matéria continuando falando sobre o arroz, já tá chato, mas o grande problema é que o governo ele solta as informações picado, ele não solta as informações de uma vez. Então, como ele solta muita coisa picada, eu preciso trazer para você de uma forma picada. Não tem muito o que fazer, tá? Segunda matéria, o ministro da Defesa aqui do Japão foi se encontrar com o ministro da Defesa australiano. Por quê? Eles estão começando a fechar a panelinha pro lado de cá em relação à China. Então, vários países já começaram a se mover, tá? Fazer a famosa panelinha, o famoso conchavo ali, em relação à proteção em relação à China. Então é isso que eu vou trazer para você, tá? Até porque a China está ameaçando vários países. O problema da China, ela quer assim, não, eu sou a marrenta, eu posso tudo, vocês não podem nada, vocês vão ter que me engolir, como é que fala, igual o Enéas, né? Só que não é assim que a coisa funciona, né? Aí o que acontece? Os outros países começam a ficar muito putos com a China, é sanção daqui, sanção dali, aí a China quer fazer sanção de lá, sanção de cá, aí começa com chantagem. Ah, se você não deixar eu fazer isso, então eu vou te cortar disso. Ou vou te bloquear disso. Igual a China já vem fazendo com vários países. Então esses países estão começando a se proteger. Estão começando a fechar fazer a famosa panelinha pro lado de cá. Tá? E só ela não percebeu ainda que essa política que ela está fazendo do menino marrento, dono da bola, não está virando para ela. Mas vida que se segue, tá? E a última matéria, o que é? Sobre a questão da produção de vegetais no Japão, do que você consome, etc. aqui no Japão, tá? Que é 30% vindo do exterior. Então já dá para você sacar por A mais B que, primeiro, o sistema de autossuficiência do Japão não é boa, e segundo, o Japão está dando muito dinheiro para o exterior. Eu vou chegar lá, tá? Vamos por parte aqui, então vamos começar aqui com a primeira matéria, parte do arroz. Como o arroz está escasso nos supermercados, algumas pessoas estão apontando que as políticas governamentais que incentivaram a mudança do arroz para outras culturas é a razão por trás da situação. É aquilo que eu venho falando há muito tempo aqui no canal. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu falei que quando o ministro da Agricultura do Japão fez essa mudança, queria dar esse problema. Então você vê que já está começando a sair na mídia também essa ideia. Tá? A esse respeito, o ministro da Agricultura, Floresta e Pesca, Sakamoto, afirmou numa conferência de imprensa no dia 3 que a procura do arroz está em declínio. Diz ele que as pessoas não estão procurando mais arroz, tá? Então já dá para você sacar. E manifestou sua intenção de continuar com a política atual. Então você vê que, por ele, não vai mudar a política. Ele não vai incentivar o plantio de novas, como é que se fala assim, de mais áreas de arroz no Japão. Então já deu para você sacar que ele, desculpa o termo, tá? Eu sei que muita gente fala assim, japonês, para de falar palavrão, isso não tem como. Eu vou falar assim, não, ele está prejudicando o Japão? Não é prejudicar, é uma palavra muito leve, tá? Ele está fudendo o Japão. Tem locais que praticamente o aumento do arroz chegou a 50%. Isso aí é prejudicar? Não, pelo amor de Deus, isso é muito mais que prejudicar. Principalmente que ganha salários baixos aqui no Japão. Não é todo mundo que, igual o governo japonês, que faz pesquisa com pessoas com 300 mil de salário. Não, tem gente que ganha 120, 150, 170 mil. Aí você me paga quase, dependendo, 6.500 num saco de arroz, sai caro, pô, sai. Tá? Principalmente quem vai comer em restaurante, por exemplo. Japonês, mas comer em restaurante não é luxo, depende da situação. Depende muito da situação. Comer sempre num restaurante, sai luxo. Uma vez ou outra, tudo bem. É a mesma coisa a ideia do bentô. Tá? Você comprar o bentô de uma vez ou outra, tudo bem, mas você cozinhar em casa sai muito mais barato. Só que esse muito mais barato, dependendo da situação, vai começar a sair caro. Por causa do quê?
e vários desses aumentos. Então, dependendo da situação, da forma que a pessoa gasta, da forma que a pessoa leva a sua vida, vai começar a sair muito mais barato, dependendo, ela começar a pegar um fornecimento de bentô, ou dependendo do tipo de comida que ela pegar, do que cozinhar em casa. Mas isso vale muito também, essa diferença vale muito do tipo de material que você usa. Tá? Se você usar produtos e da sazonalidade aqui, dependendo da situação que você mora, da onde você mora, sai muito mais barato cozinhar em casa do que você pegar um bentô no restaurante. Você consegue fazer pratos a Ryakoen, tá? 150 ien, 200 ienes. Diferentemente de você pagar 300, 400, 500, 600 num bentô. Quando eu falo esse tipo de coisa, as pessoas não acreditam. Em outro, eu não vou fazer nesse, tá? Até porque eu não tenho a necessidade de ficar provando as coisas para as pessoas. Mas em vídeos passados eu já mostrei como é possível fazer refeições a 150 ienes. O custo a 150 ienes. Acredite se quiser. Tá? Mas, vida que se segue. Então as pessoas elas têm que aprender a viver. Aprender a gastar. E isso aí entra no quê? Na parte da educação financeira também. Eu canso de falar isso. Quer aprender a investir bem? Começa a mudar sua forma de pensar. Estudando educação financeira. Em cima disso aí, você vai conseguir o quê? Fazer investimentos de alguma maneira. Ó, só para você ter ideia, eu vou te atualizar em relação àquela carteira de investimentos que eu estava fazendo, que é carteira de ações para ganhos de juros, para viver no futuro à base de juros. Então, a primeira atualização do mês de setembro apareceu e eu vou trazer para você. Vamos lá, estamos indo. Tcharararara. Olha só. Quando eu abri a carteira, 64 centavos. Primeiro mês após a abertura da carteira, 315. Né, 315, gomei. R$3,15 de juros. No primeiro eu ganhei 64, né, no caso, 64 centavos de juros. Segundo mês, R$3,15. Isso já fechou, no caso de agosto, dá para você ver. E começamos o mês de setembro. Olha o quanto que eu já ganhei. Isso no início do mês. Então, como é que se diz? Dá para você ir preparando sua vida financeira, sua aposentadoria? Dá. É possível fazer certas coisas? É possível. Você viu que eu te mostrei aqui que quanto mais vai passando os meses, mais eu estou ganhando. O que eu ganhei no princípio desse mês já foi praticamente assim, o mês inteiro do outro. Isso aqui foi só o início desse mês. Porque tem mais coisas ainda para entrar de juros. Então é questão de quê? Você saber fazer investimentos. E fazer isso aí é complicado? Não. Isso não é complicado. Complicado é a gente querer viver de miséria. Não querer mudar o status que nós temos, igual aquela ideia do pobre para rico. O pobre, a pobreza, é só um estado que você muda. Mas vai depender de quê? De várias situações, de várias formas que você vai fazer na sua vida. Então eu estou te mostrando isso, você vê que está com valores baixos, por quê? São baixos investimentos, porque eu não tenho grana, então são baixos investimentos. Então, mas quem tiver mais grana para fazer investimento, você vê que é cada vez maior. Então aquela ideia de falar assim, o rico é podre, o rico é aquilo. Não, o rico só teve mais informação que você. Em cima dessas informações, ele foi lá e fez alguma coisa para ele, por ele. Que o tornou rico. Deixou de ser pobre, tornou rico. Tem muita gente que enriquece por causa disso. Mas o caso do que? Informação. Por isso que conhecimento, né, é poder.
Por isso que uma das frases que é muito certa, que eles falam assim, no dia que você morrer, a única coisa que você vai levar daqui é conhecimento. Porque dinheiro vai ficar, as outras coisas vão ficar, mas conhecimento você leva. Então quanto mais conhecimento você tiver, menos sendo arrogante, melhor. Por que eu falo esse tipo de coisa? Tem gente que, igual eu tenho visto, muita gente fazer análise desse problema da falta de arroz, tá? Só que eles batem num ponto só. E não é. O problema da falta de arroz é um conjunto de problemas que gerou isso. O princípio deles foi isso. Isso daqui que eu estou trazendo para você. A mudança no status da lei aqui do Japão. Com esse tapado do Sakamoto fazendo isso. Porque é um tapado. Tá? Mas dá para você ter um futuro melhor, um futuro bacana, sim. Estou te trazendo atualizações para você. Só que isso vai depender de quê? De você, não depende de mim. Depende de você fazer alguma coisa por você e para você. E com você. Né? Por que eu faço muita ênfase disso? Porque no final das contas, por mais que a gente tenha família, a sua esposa te ama, igual minha esposa me ama, sua mãe, mas no final das contas é você com você. Só você sabe o que se passa aí dentro, suas alegrias, sua tristeza, como é que se fala assim, seus traumas, né? E esse tipo de coisa. E na hora que o bicho pegar, vai ficar muita gente olhando para sua cara e falando assim, e aí, o que você vai fazer? Entende? Então é nessa hora que, se você não começar a fazer alguma coisa por você, na hora que ficar aquela multidão de gente olhando para sua cara assim, e aí, Dossuru? Você vai falar assim, eu não sei o que fazer também. E aí? É um futuro bom para você? É uma coisa legal? Não, para com isso. Então, quanto mais a gente assumir a responsabilidade por nós, fazer alguma coisa por nós, mais despachados nós seremos. E mais poder nós teremos de fazer realização. Porque quanto mais parte financeira você tiver, mais poder de realizar as coisas você vai ter. Isso é fato. Quantas vezes você já saiu, foi no mercado e falou, puta, não posso levar isso, a grana tá curta. O povo, vamos fazer um churrasco ali. Não posso, a grana tá curta. Aí você olha assim, não posso, a grana tá curta. É de doer o coração. Então, às vezes, se você começar a falar certos não, mas você tem que investir em você de alguma maneira. Aquilo que eu sempre falo. Ou monte um negócio para você, ou estude para você ganhar certificações para você aumentar seu valor de mercado, ou invista na parte de, como é que se fala assim, de finanças. Igual no caso que eu estou fazendo, que eu mostrei para você ter um futuro melhor lá atrás. Porque se depender desses tapados do governo, você tá lascado, tá? Mas continuando aqui. À medida que a procura de arroz continua a diminuir, diz eles, né? Devido ao declínio... Olha só a ideia. A ideia do Sakamoto é o seguinte. Como está diminuindo a população japonesa, vai diminuir a procura por arroz. Eu estou trazendo isso para você aqui. À medida que a procura de arroz continua a diminuir devido ao declínio populacional, você viu a ideia dele? O governo subsidiou agricultores para cultivar trigo e soja e arroz para alimentação de gado. É aquilo que a terceira cultura que eu não lembrava. Então é arroz para alimentação de gado, tá? Que eu falava assim, às vezes era milho, alguma outra coisa assim. Não, você vê que é comida para gado, né? Desde então foram implementadas políticas para incentivar a rotação de culturas, né? Nisso aqui. Não é bem rotação de cultura que eles falam. Era para parar de plantar novos arroz, né? E plantar, no caso, o trigo, a soja e o arroz para alimentação de gado. E nisso deu esse problema aqui, deu. Mas então você vê a ideia do governo japonês. Estou te trazendo aqui por A mais B. Se você quiser eu te mostro aqui, né? A matéria, para você ver que eu não estou de sacanagem contigo. Olha aqui. Essa parte aqui, ó. Pra você ver que eu não tô de sacanagem contigo. Você vê que a própria televisão japonesa tá falando aqui, ó.
Isso aqui é televisão estatal, a NHK, tá? É estatal japonesa. Então já dá para você ter uma ideia que a coisa tá com as ideias assim meio complicadas. Por isso que eu falo assim que você colocar gente que não tem muita noção para ser um ministro é tenso. Porque os caras são meio tapados. Aí eles falam assim, aumentou a exportação, aumentou não sei o que. Beleza, então vai aumentar a procura. Mas não, tá diminuindo as pessoas no Japão, então vai consumir menos arroz. Porra, é burrice. Né? Continuando aqui. Como resultado dessa política, a produção de arroz, que é um alimento básico, diminuiu em mais de 600 mil toneladas nos últimos 5 anos. Então você vê que começou a ideia com o Suga e foi levando com Kishida. Então você vê que o governo Kishida não foi um governo esperto, muito pelo contrário, foi um governo tapado desde o início. Então você vê que diminuiu em mais de 600 mil toneladas nos últimos 5 anos, apontando a política. E alguns apontam as políticas governamentais como razão da atual escassez. Eu falei Suga, mas eu acho que dependendo pode ser no final do Abe, do governo Abe, se parar para ver. Porque o Kishida já está 4 anos, 3 anos. Eu não lembro. Se o Kishida tiver 4 anos no poder, com mais 1 ano que dá 5, é o Suga. Se não, foi no final do Abe. Tá? Começou no final do Abe, continuou com o Suga. Aí o Kishida só, como é que se fala assim, deu uma cartada final, no caso, com o Sakamoto aqui. Porque o Sakamoto que mudou essa política. Tá? Foi esse tapado aí. Porque eu gravei essa matéria aqui no canal. E é no governo Kishida. O ministro da Agricultura do Japão, Sakamoto, disse na conferência de imprensa, após a reunião do gabinete no dia 3, que a política atual era de permitir que os agricultores e grandes áreas de produção tomassem suas próprias decisões comerciais para introduzir alimentos básicos, como arroz, trigo e soja. Esse arroz era para alimentação de gado. De acordo com, estamos a promover a produção de cultura que satisfaçam a procura dos consumidores. E afirmou, reconhecendo que o país tem promovido a produção de culturas que satisfaçam a procura dos, como é que se fala assim, dos consumidores. Ele colocou assim para poder tirar o fiofó da reta. Mas quando ele promoveu essa troca de cultura, ele deu altos incentivos fiscais. Ele deu grana ali mesmo para o povo fazer isso. Então, entre você plantar arroz, que não tem um subsídio nenhum, entre você ganhar subsídios astronômicos, o que você vai fazer? Até eu, que sou mais tonto, iria mudar. Para você ter um ganho. É igual a ideia do investimento. Por que eu falo esse tipo de coisa? A ideia do investimento. Eu vou te dar uma pequena aula aqui sobre o que você deve procurar, tá? Quando você for fazer investimentos de renda variável. Você quer ter uma carteira que ela dure por muito tempo, que você não precise ter que ficar olhando praticamente todos os dias para ver se ela está subindo, se ela está caindo, ou se você tem que ficar procurando, pesquisando o que aquela empresa tal está fazendo, com medo dela decretar falência e sumir com o seu dinheiro. Porque na renda variável é assim, tá? Dependendo, decretou falência, se você não viu, você perdeu seu dinheiro. Então esse é o risco da renda variável. Então se você aplicar em certas empresas, você tem, como é que fala assim, segurança. Se você não fazer essa pesquisa ou não tomar esse cuidado, você pode perder grana, sim, está escrito. Variável, ele vai variar. Você pode ir do 0 a 1 milhão em questão de sorte. Então, muita gente enriquece na renda variável por causa disso. Tá? Dá sorte ou tem certos contatos, que é o famoso inside trader, que ele vai conseguir essas informações que vão fazer ele tomar certas decisões que eles vão conseguir
ter uma compra assertiva para poder enriquecer. Tanto que determinados locais, determinadas compras, elas são investigadas para ver se não houve vazamento de informação que levou ao enriquecimento. É igual no Japão aqui. A última matéria que eu vi foi os funcionários de uma empresa de game, tá? Como é que fala assim? Uma publicadora de game aqui no Japão, acabou vazando informação para uma outra pessoa ali. Aí essa pessoa, antes do lançamento dessa empresa, soltar um game, ela foi lá e comprou muitas ações. Aí nisso, dias depois, fizeram a publicação do game, que ninguém estava sabendo, e as ações dessa empresa bombou. Aí nisso, o que aconteceu? Deu aquela alta e o cara que comprou lá embaixo deu aquela lucrada. Só que aí depois fizeram a investigação e descobriram que houve vazamento de informação e esse cara que comprou foi preso. Tá? Então tem que tomar cuidado, sim. Mas para nós, réis mortais, que nós não temos esse tipo de informação, o que nós temos que fazer para você ter uma certa segurança? Você vê empresas que não estão tendo muito, como é que se fala assim, despesas de capital humano. O que isso quer dizer? Empresas que dependam muito de funcionários humanos. Por quê? Você vê que tem muita empresa que ela vai à bancarrota que a gente fala assim, ela vai à falência por causa de quê? Encargos sociais trabalhistas. Então, dependendo da empresa, se ela não tem muito, como é que se fala assim? Claro que toda empresa tem funcionários, só que se você parar para ver, igual por exemplo, um supermercado, que ela depende muito de estoquistas, por exemplo, né? Desculpa, repositores de gôndola. E se você vê que aquele supermercado, por exemplo, ele tem muita rotatividade de funcionários, você já sabe que ele tem muita despesa com encargo social. Então é loucura você, como é que se diz, investir nisso. Aí você faz uma pesquisa de mercado. Quantas empresas, por exemplo, no ramo X faliram ao longo do tempo? Quantas empresas no ramo Y faliram ao longo do tempo? Então já dá para você ter uma ideia, mais ou menos, em questão de encargos sociais, se aquela empresa pode ser que tenha muito ou pouco. Claro que você também vai ver quanto tempo de mercado aquela empresa tem, qual que é o segmento que ela segue, né, que ela está indo, qual que é a proposta dela. Aí se você junta tudo isso, você vai ter uma noção. Por exemplo, que aquela é uma empresa segura para você investir. Mesmo que ela não te pague muito ali naquele momento, mas ela pode, como é que se fala assim, valorizar lá na frente. Porque para quem quer viver de juros, é investimento a longo prazo. Você não vai ficar vendendo, comprando e vendendo. Porque é aquilo que eu falei já. Eu faço esse tipo de coisa, compra e venda e juros. Só que às vezes eu me lasco. Porque às vezes eu comprei ações barato, numa coisa, numa situação boa, ela valorizou, vendi. Só que depois eu quero comprar daquela empresa de novo, porque ela tem uma proposta bacana e eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque ela valorizou de uma tal forma que ela não está caindo. Aí é aquela velha história, aquilo que eu comprei barato, que poderia valorizar no futuro 3, 4, 5 vezes mais, eu perdi a oportunidade. Por quê? Por querer fazer dinheiro rápido agora. Então são coisas que nós devemos tomar cuidado. E é esse tipo de coisa que eu passo para você. Tome cuidado, não seja afobado. Só que é aquela velha história, tem certas coisas que a gente só aprende fazendo. Por mais que a gente fale no teórico, você só vai aprender quando doer no bolso. É igual aquela ideia que eu falei da vaquinha. Quer viver de juros? Beleza, você tem uma vaquinha que você vai vender o leite. A vaquinha vai estar lá. Mas no dia que você fala assim, não quero a vaquinha mais, vou vender a carne da vaquinha. Pá, matou a vaquinha e vendeu. Você vai parar de ganhar com juros. No caso assim seria a venda do leite. É uma coisa inteligente, dependendo para quem quer viver de renda? Não. Por isso que você vai ter que fazer certas pesquisas para você
não ter que ficar se preocupando com a sua carteira de investimento. Da mesma forma, você vai ter que diversificar a sua carteira de investimentos. Porque se você colocar tudo numa coisa só e no dia que aquilo cair, você vai ganhar pouco. E se você quer viver de juros, você vai ganhar poucos juros. É prejuízo pra caramba. Então você vai ter que diversificar bastante a sua carteira. No mínimo com 10 tipos diferentes, né, de investimentos, no mínimo. Mas de qualquer maneira isso vai te fazer crescer, vai, porque enquanto um está baixo, o outro está crescendo. Porque o mercado, essa parte de financeira, é muito volátil. Você vê que a Nikkei agora caiu também de novo. Caiu, chegou a cair a 1.800 ienes. Né? Quando eu gravei a matéria estava em 1.500 e ela continuou caindo. Ela chegou a uma queda de 1.800. Aí depois voltou ali. Mas nisso aquela velha história. Por que caiu tanto? Tem muita gente afobada. Ah, eu vou perder dinheiro, puf. E na hora que está caindo é a hora que você tem que segurar. Perdeu o time de venda? Meu, não venda. Senão você vai perder dinheiro. Então tem muita coisa que nós temos que parar para pensar. E essa ideia do arroz aqui no Japão é mais ou menos dessa ideia também, em questão de investimentos e etc. Tá? É coisa que o governo japonês, ele é muito topeira, ele está fazendo tudo ao contrário. Tá? Mas eu vou fazer o quê? Espero que o próximo governo japonês seja um pouco mais inteligente, porque esse, ele está fazendo tudo para afundar o país. Afundar o país no cara assim, a população. Mas só para finalizar essa parte aqui. Então Sakamoto afirmou: a longo prazo a procura de arroz como alimento básico está em declínio. Por isso gostaríamos de promover políticas que temos implementado até agora. Como tal, manifestou sua intenção de continuar com a política existente. Então, qual é a política? Como a população japonesa está diminuindo, então vamos diminuir a plantação de arroz, porque não vai ter mais procura. A procura vai diminuir. Então, diminuindo a procura de arroz, a quantidade de pessoas no Japão vai diminuir a quantidade de arroz. Só que aí me soltam matérias. Aumentou a exportação, aumentou o número de turistas. Então já estou te mostrando vários fatores para o declínio da falta do arroz aqui no Japão. Mas você vê que as ideias desses topeiras são isso. É muita burrice, não é? Por isso que eu falo, você quer investir no mercado? Pense fora da casinha, pelo amor de Deus, saia do senso comum. Não seja mais um outro. Não copie os outros, pelo amor de Deus. Porque se você começar a pensar fora da casinha, não pensar igual o senso comum e começar a delinear as situações, não falando só é isso ou aquilo, você vai ter uma assertividade muito maior nos seus investimentos, na sua carteira de investimentos para você crescer. Você vê que eu estou te mostrando por A mais B como é que está a minha carteira de investimentos ali. No terceiro mês, no início do terceiro mês, praticamente eu já ganhei o quê? O que eu ganhei no mês todo no mês passado. Com um investimento ali ou dois. Então já dá para você sacar que dá para ganhar. E quando chegar ao final do mês, esse dinheiro vai estar muito maior. E eu vou mostrar para você, né, ao longo do tempo. Então dá para a gente sacar que dá para a gente fazer uma grana, dá. Mas a gente tem que ser inteligente. Não pode ser topeira. Não pode ter visão curta igual esse povo. Porque é tenso. Só que nisso muita gente se prejudica. Por isso que, se é para a gente começar a se prejudicar, você tem que tomar alguma decisão, alguma informação, né, que você comece a mudar a sua vida. Porque se depender de deixar tudo na mão do governo, a gente vai se lascar. Então você precisa fazer alguma coisa para você se proteger. E eu estou trazendo informações para isso. Já estou te trazendo informações que essa situação não vai mudar tão cedo. Espero que, como eu trouxe no vídeo passado, que 16 estados do Japão, a iniciativa privada, se comprometeram a aumentar a área de plantio. Porque se não aumentar, essa situação vai piorar. Porque pelo Sakamoto ele não vai aumentar a área de plantio. E você vê que está entrando muito mais turistas, esses turistas têm que comer.
E você vê que a exportação de arroz do Japão continua bombando. E aí? Então você vê que são fatores nisso. Só que aquele outro fator também, desastre natural, eles não colocam. Tanto que quando saiu a matéria falando sobre desastre natural que ia afetar o plantio, eles ainda estavam fazendo o chirabeiro. Eles ainda estavam fazendo as investigações. Que governo tapado é esse que não consegue ter as informações ali? Lógico que eles têm. Só acha que eles vão ficar falando? Não vão. Porque se eles falam, como é que se fala assim? Causa pânico na população. Aí é muito pior. Igual você vê que ele já falou, 40% da produção anual já está indo agora para as gôndolas. Você vê que tem locais que já está comprando, as pessoas bateu na gôndola e já sumiu. Isso no primeiro mês, 40%. Nós ainda temos 11 meses até a próxima safra. Então tem apenas 60% para a próxima, 60% dividido em 11 meses, que agora é a diferença de 40% para um mês. Você acha que alguma coisa vai dar bonita nisso aí? Se você fazer as contas desse jeito? Não vai. Então, aquela velha história, se você não se proteger, não vai ser o amiguinho do lado que vai. Então, vou terminar essa parte aqui. Vamos lá, outra parte. A parte da defesa do Japão aqui. Vamos lá. O ministro da defesa, Kihara, visitou a Austrália e reuniu-se com o ministro da defesa, né, da Austrália, expressando forte preocupação sobre as crescentes atividades militares da China, como a intrusão no espaço aéreo japonês por aeronaves militares, que eu trouxe em outra matéria. Tá? Não falei dessa matéria, mas comentei sobre ela. E expressou forte preocupação sobre a relação bilaterais, né, entre os dois países e o reforço para mudar o status quo disso. Aí o ministro da Defesa, Kihara, que visitando a Austrália, né, se encontrou com o ministro da Defesa, né, Marles, em Werribee, no subúrbio de Melbourne, no dia 4. A esse respeito, Kihara expressou forte preocupação do fato da China ter aumentado suas atividades militares em torno do Japão. É aquilo que eu falei, a China está provocando o Japão para tudo quanto é lado, está mostrando seu poder. E o Japão ele não tem condições de bater de frente com a China. Isso é fato. Tá? E a China sabe disso. Por isso que ela está provocando o Japão de todo a direito. Né? Porque ela procura, como é que se fala assim, aquele rastilho de pólvora. Igual quando a China mandou os foguetes dela aqui no mar do Japão. Se o Japão tivesse poder bélico, ele teria feito alguma coisa, mas ele não tem. Então ele tem que baixar a cabeça e falar "Rai". Simples assim. Né? Mas vida que se segue. Porque vamos falar a verdade. Se alguém acha que essas bases americanas que tem aqui no Japão vão segurar alguma coisa em caso de guerra, meu, esquece. Esquece. Não vai segurar. Né? Então, tem que se tomar cuidado, sim. Por isso que querer ficar peitando também demais é complicado. A China já tem aquele sentimento de mágoa em relação ao Japão por causa da época da guerra. E não só por causa da época, por causa da invasão japonesa lá na China, que eles fizeram um monte de atrocidades. Tem filmes falando sobre isso, à torta direito. Então existe o sentimento anti-Japão na China. Isso é fato. E o governo japonês, no caso o governo Kishida, em vez de tentar dar uma melhorada na situação, não, vai lá, vou fazer o que o Biden quer. Aí vai lá, meu, não sabe pensar por si. Não, vou fazer o que os americanos querem. Beleza, toma na bunda. Não tem muito o que fazer. É o que está acontecendo. Além disso, dado que a Austrália também adquirirá mísseis de cruzeiro Tomahawk, que o Japão utiliza como capacidade de contra-ataque, né? Aí no caso vai aumentar a interoperabilidade entre as forças de defesa e os militares australianos. Então eles estão procurando também aumentar a cooperação com os Estados Unidos. Então você vê que já estão fazendo assim uma panelinha aqui, né? Aí nisso, se você contar que já está entrando a Coreia do Sul também nessa panela, você vê que está tendo um movimento para eles se blindarem militarmente falando.
Mas como o Japão é o país mais perto ali, o primeiro país, se tiver alguma coisa, que vai tomar coquinho, o que que é? Japão e Coreia. Coreia do Sul. Após a reunião, Kihara disse aos repórteres: compartilhamos completamente valores e objetivos estratégicos com a Austrália e estamos no centro de uma cooperação com ideias semelhantes. Por outro lado, em relação à seleção contínua de novos navios de guerra pela Austrália, ela apenas disse: estamos interessados no mais recente tipo de contra-torpedeiro da Força de Autodefesa Marítima do Japão. Por isso estamos fornecendo as informações necessárias, mas gostaríamos de abster-se de entrar em mais detalhes. Isso é um cara inteligente. Diferentemente que o governo japonês, que ele sai falando tudo. Então você vê que ele falou assim, curto e grosso, falou assim, não, a gente está interessado, mas é só. Quantos nós vamos comprar, como é que vai ser feita a troca, alguma coisa. Fico quieto. Diferentemente do Japão, que sai falando tudo à torta direito. Aí entra aquela ideia, que o Japão está fazendo um governo de teatro. Só que daqui a pouco, né, dependendo da situação, vai começar a fazer aquele governo de teatro de coitadinho. É complicado pra caramba. A situação do Japão tá mudando pra caramba. Como eu trouxe no outro vídeo. O turismo no Japão chegou ao PIB de 18%. É muita coisa para um país industrializado, o PIB de 18% no turismo. Sinal que a parte industrializada do Japão não está dando conta. E o turismo está começando a ser o quê? Quase o carro-chefe do país ali. Então, sinal que as vendas do país não estão boas. A parte econômica do país não está boa. Só que tem gente que, infelizmente, não consegue identificar esse tipo de coisa e sai falando qualquer besteira. E é isso que, como é que fala assim? Emputece? Não, mas eu fico, como é que fala? Eu fico triste com esse tipo de coisa, porque existe uma disseminação de informações que não é real. E nisso é aquela velha história. Como tem pessoas influenciáveis, elas não param para estudar, elas não param para ver, elas abraçam aquela informação como sendo a verdadeira. E nisso dá problema? Pô, dá problema, porque sai divulgando para tudo quanto é lado. Nesse tipo de coisa. E não é. Mas vida que se segue. Por isso que eu gosto de trazer certas informações aqui e te mostrar, por A mais B, como é que a coisa tá, sem ficar fantasiando. Porque você junta um pedaço aqui, um fragmento aqui, aí daqui 2, 3 dias sai outro fragmento, aí daqui mais um tempo sai outro fragmento, você vai juntando o quebra-cabeça. Você não toma uma decisão baseada, eu acho. Eu canso de falar, a partir da hora que você escutar alguém falando, eu acho, é achismo da cabeça, ela não tem certeza, ela não tem informações concretas. Então, eu acho é viagem na maionese. É tenso esse tipo de coisa. Por isso que quando eu falo, eu dou certas informações aqui, eu faço certas, como é que se fala assim, análises, quando eu falo assim, eu acho, é minha opinião. Em detrimento às informações que estão aparecendo. Aí você pode pegar essas informações que estão aparecendo e separar do que eu falo. E você tomar suas próprias decisões, o que seria o mais correto possível, né, nessa parte. Mas vamos lá, próxima matéria aqui para finalizar. Se você abrisse a página me ajudava, né? Mas vamos lá. Abriu, Yokata. Escuta só. Você vai trabalhar ou não vai, alma cebosa? Assim, se assim eu passo vergonha, pô. Isso que eu falo, né? Se alguém puder me ajudar a trocar o computador, me ajude, por favor, porque olha, tá muito tenso. Ou eu vou ter que esperar ganhar juros bastante ali na minha carteira de investimentos para poder trocar o computador, né? Mas caso contrário, uma hora ou outra eu consigo, tá? 食品加工会社の間で海外からの調達リスクを取り、業務用の野菜を外国産から国産に切り替える動きが出ています。カット野菜などを手掛けるこの会社は、国産より割安な中国産の玉ねぎを多く仕入れてきましたが、新型コロナが拡大した際、安定的に調達できなかったことから、現在4割程度の国産玉ねぎの割合を5年後には8割程度まで引き上げる考えです。
何かあれば経済的な理由だけではなくていろんな理由を含めて、輸入が止まるということは、今後も起こりうる事態ですよね。そうならないようにも。Tá bom, senão vai me dar trabalho, né? Como é que fala depois? Mas vamos lá. Aproximadamente 30% dos vegetais para uso comercial são produzidos no exterior. E algumas empresas de processamento estão a considerar os riscos de adquirir os produtos no exterior. Estão a avançar para aumentar sua aquisição de vegetais produzidos internamente aqui no Japão. Já deveriam ter feito isso há muito tempo. Tá? Por isso que em certas situações o Trump, como ele é nacionalista, eu não tiro a razão dele não, muito pelo contrário, eu dou muita razão para ele. Ai, japonês, você é de direita, de esquerda? Não é isso, cabeção. Antes que alguém comece a encher o saco, não é isso. Deixa eu acabar de falar. O que ele faz? Em vez dele ficar comprando de fora, por exemplo, ele compra de dentro. Ele procurou fazer as compras do governo ali com produtos de dentro. Então o dinheiro americano ficava sempre dentro do solo americano ali, prestigiando os produtores, os fabricantes, etc. Dentro do solo. Então o dinheiro não ia para fora. Então isso ajudava o quê? Os Estados Unidos a crescer. Pô, era uma ideia inteligente pra caramba, do que você ficar mandando dinheiro para fora. Uma das ideias do My Number, para você ter uma ideia, é para pegar lavagem de dinheiro. O que é? Mandando dinheiro para fora do Japão. O Japão perdendo divisas. Isso é ruim para o país? Horrível. Tanto que quando você vai fazer a renovação da sua conta no correio, tem aquele papel verde com aquele questionário que você tem que ir lá sair ticando as coisas, as perguntas. Uma das perguntas é: você vai mandar dinheiro para fora? Tá lá, tá? Então tem muita coisa que as pessoas não, como é que fala assim, não se atentaram ainda. Mas essa parte do país perder divisas é ruim. Mas se ele pode fazer alguma coisa para ele girar a economia dentro do próprio país ali, girando riqueza dentro do país, é o ideal. E o Trump fazia isso. Então ele é um cara visionário, não é à toa que ele tem aquela cadeia de hotéis dele. Então você vê que o cara o cara é visionário, independente de ser de direita ou esquerda, do caramba 4. O cara tem visão. Diferentemente do tapado do Kishida, que ele não fez uma política tirando a parte dos semicondutores para aumentar essa parte de riqueza do Japão. Muito pelo contrário. Então você vê que o Japão gastava muito mais com importações do que ganhar dinheiro com exportações. Foi uma política inteligente desde quando ele entrou até agora que ele vai sair agora? Não. Aí vem com aquela ideia: ah, eu vou promover o novo capitalismo. Bela porcaria. Olha o que ele fez com o Japão. O novo capitalismo dele foi inteligente? Não, muito pelo contrário. Foi uma topeira. Então você vê que, por mais que as pessoas critiquem uma ou outra, você tem que procurar ver, não é o que a pessoa está falando. Você tem que ver o que? A realização dela. O que eu quero dizer? Você vê que o Trump falava um monte de coisa. Mas o que ele fazia? Pô, vamos ser sinceros. Independente das besteiras que ele fala disso ou aquilo, na época que ele foi presidente, ele fez muita coisa ali. Você vê que o gordinho norte-coreano, hoje você vê que o cara tá, como é que se fala assim? O cara tá a 100 km por hora aprontando tudo que ele quer. Mas quando o Trump estava lá no poder, ele foi lá cara a cara com o gordinho. Ele amansou o gordinho norte-coreano. O Japão começou a ganhar muito dinheiro em cima das costas na América ali, em relação à exportação de carro, etc. O Trump falou: não, pode parar. Tanto que ele deu uma congelada numa época nas exportações de carros aqui do Japão, que a coisa ficou feia. Aí o que aconteceu? Para contrabalancear, jogaram um pouco do subsídio na carne aqui do Japão. O que isso quer dizer? Que o Japão ele começou a comprar muito mais carne dos Estados Unidos nessa época para poder amansar a ira do Trump.
para poder liberar a exportação de carros de novo. Então isso levou um certo tempo até os números se igualarem e depois a coisa aí. Só que tem muita gente que não sabe disso e sai falando um monte de besteira por trás. Mas é aquela velha história. Se você for ver nas notícias e for acompanhando ao longo dos tempos, você verá que tem muitas medidas que as pessoas fazem que elas têm muito mais impacto do que ela fala. Falar até todo mundo fala, falar até papagaio fala. Mas e aí? O que está sendo feito e o que marca, historicamente falando, não é o que a pessoa fala, é o que a pessoa faz. Você vê que as pessoas que chegaram fizeram, vou lá, assinei a Lei Áurea, pá! Acabou com a escravidão. E se ela tivesse falado, eu vou acabar com a escravidão, mas não fez nada, iria acabar? Entende a diferença? Por isso que as ações valem muito mais que as palavras, e as pessoas não percebem esse tipo de coisa. Falar, até papagaio fala, mas e as ações, e as pessoas que estão fazendo ali? Por isso que eu abri essa carteira baratinha de investimentos ali, estou te mostrando ao longo dos tempos que investimentos para uma pessoa comum, igual eu, que sou pobre, é possível. Não estou só falando, estou te provando, estou te mostrando com aquela carteira ali que eu fiz. Mas é aquela velha história. Você tem que fazer. As ações vão falar por si só. As pessoas podem te prometer 1000 coisas, mas se elas não fizerem, não vai mudar em nada na tua vida. Nada. É igual aquela ideia do homem que quer conquistar a menininha que quer conquistar o cara. Se só falar a palavra doce, falar a palavra doce, não muda. Tem que provar. Mostra ali por A mais B. Aí que tá. E nessa hora de mostrar por A mais B, que mostra quem é quem na situação. Tá? Mas continuando aqui. De acordo com o Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca, os vegetais cultivados no estrangeiro representam cerca de 30% de todos os vegetais comercializados, utilizados em restaurantes, né, durante os últimos 20 anos. Uma vez que podem ser adquiridos em grandes quantidades e a preços relativamente baixos. Nessas circunstâncias, algumas empresas de transformação, aquilo que eu falo, que é onde que a grande maioria dos brasileiros trabalha aqui no Japão. Algumas empresas de transformação estão a ter conta dos riscos de compras no estrangeiro e avançar o sentido de aumentar as compras nacionais. Ele já deveria ter feito isso há muito tempo. O governo japonês deveria ter dado subsídios para ficar esse tipo de compra aqui dentro, para circular as mercadorias aqui dentro. O Japão já é um país limitado. Você vê que aqui é uma ilha. Nós temos terras limitadas. Não tem coisa assim expansiva igual no Brasil, igual na China, igual na Rússia. Aqui é muito limitado. Então, se eles puderem fazer alguma coisa para girar aqui, eles teriam que fazer. Só que não estão fazendo. Tanto que eles abriram concessões para terras produtivas, para eles colocarem placas de energia solar nessas terras produtivas. Então o que acontece? Menos plantio, menos produção no Japão de alimentos. Para poder fazer o quê? Colocar as placas de energia solar nesses terrenos que são considerados produtivos. Tanto que para poder fazer isso, precisa ter autorização do governo. A pessoa que quer colocar placas de energia solar em algum terreno, ela tem que pedir autorização para o governo, porque se o governo constatar, você colocou placas aqui, e aqui é um terreno que pode ser plantado, aqui é um terreno que é produtivo, tu vai levar multa. E a multa não é baixa. Então são coisas que, como é que se diz? Os próprios governos e nem as pessoas não se atentaram a esse tipo de coisa ainda. Então se eles fizessem as ações, igual por exemplo, tentar proteger a economia japonesa. Uma coisa que eu sempre falei, tem que aumentar as riquezas do Japão, para o Japão sair do buraco.
Mas não, o Kishida fazia o contrário, ele dilapidava as riquezas, em vez de trazer riquezas para cá. E uma das formas de trazer riqueza para cá é isso aqui, incentivar o comércio interno. Não é ficar tendo aquela ideia de trazer turismo. Trazer turismo para cá é bacana? É bacana. Só que ele vai financiar o quê? Só uma pequena parte do setor produtivo do Japão. Não é o país no todo. E o PIB do Japão, ele é movido por quem? Por você, por mim, todos que estão aqui no Japão. Mas você vê que é só uma pequena parte, só que essa pequena parte está crescendo, que é 18%. Isso, como é que se fala assim? Pô, é muita coisa para um país industrializado. O G7. Para quem não sabe, o G7 é o grupo dos 7 países mais industrializados do mundo. E 18% de turismo é muita coisa. É sinal que a economia do Japão está uma porcaria. Tá? Mas continuando. Entre eles, a Delica Food Holdings, que lida com vegetais cortados, tem comprado muitas cebolas da China, que são mais baratas que as nacionais. Mas quando o coronavírus se espalhou, eles não conseguiram obter fornecimento constante de cebolas, aumentando a proporção de produtos produzidos internamente. Ao manter os preços de compra baixos, através de contratos de longo prazo com os agricultores, e racionalizar a logística, está sendo planejado aumentar a porcentagem de cebolas produzidas internamente, o que atualmente se situa em cerca de 40% para 80% até 2029. É aquela velha história, a partir da hora que as pessoas têm incentivos, elas vão investir para poder crescer. Ninguém quer viver parado no tempo. Pô, é burrice, é toperice esse tipo de coisa. Então, você vê que a partir da hora que eles começaram a ter uma ideia, eles começaram a mudar aquilo ali, eles estão vendo que os custos estão mudando, pô, por que não? E você vê que aumentar de 40% para 80% é muita coisa, praticamente um aumento de 100% ali, se for ver. Então, né, você vê que esse tipo de incentivo vai trazer muita coisa bacana em relação a impostos para o Japão e circulação de mercadoria aqui para dentro. Eu não sei como é que os governos não enxergaram isso ainda. O governo japonês não enxergou esse tipo de coisa ainda. Para poder aumentar, como é que fala assim, a manutenção de pedidos aqui no Japão. Porque em cima disso aqui, tá? Estamos falando de cebola, mas nunca fica só na cebola, porque vai ter que aumentar o número de caixas compradas. Vai ter que aumentar o que? Dependendo do saco plástico comprado. Produtos de limpeza. Funcionário para fazer a logística. O combustível. Então você vê que nunca fica numa razão só. Então você vê que em cima disso eu já te dei a manutenção de 6 itens diferentes da economia. Claro que tem muito mais coisa. Só que eu só te dei 6 só para você ter uma ideia de quanto uma coisa só com o efeito dominó, ele mexe no mercado. Só que você vê que os governos, eu não sei se é preguiça ou bando de, como é que se fala assim, de nego que não quer pensar, não quer trabalhar, implementa qualquer coisa lá. Só que essa qualquer coisa, ele beneficia o exterior do que o próprio país. Igual aqui nesse caso. Ele estava beneficiando muito a China e os produtores daqui estavam deixando de ganhar. Então, a partir da hora que ele começa a concentrar as compras e os investimentos aqui que vai acontecer, dependendo. Porque ele vai aumentar o número de plantio de cebola. Então, ele vai ter que contratar pessoas. Então, vai aumentar o quê? O número de empregos, mais arrecadação de impostos e outra série de coisas. Então, você vê que não é uma política mais inteligente concentrar as coisas aqui dentro? Em vez de ficar dando subsídios atrás de subsídios de besteira, pô, implementa um subsídio que ajude a manter a coisa aqui dentro. Mas você vê que eles fazem o contrário, eles preferem dar o dinheiro para o exterior, perder dinheiro no exterior para poder falar que é uma pessoa bonita, nós somos um país bonito, do coração bom. Enquanto o povo aqui de dentro, que deveria crescer, está se lascando. É burrice, né? Mas vamos lá, continuando aqui. O presidente Yoshihasu Osaki diz:
Na preparação para as interrupções de importação por vários motivos, é importante cultivar os vegetais adequadamente no Japão. Gostaríamos de trabalhar com os produtores para pensar em maneiras de preencher essa lacuna de preço, essa diferença. É aquela velha história também do arroz que está acontecendo. Então você vê que eu já estou te trazendo dois problemas. O problema do arroz e o problema da cebola. Você vê como é que o Japão está totalmente problemático? Relativamente à utilização de vegetais produzidos internamente, o Ministério da Agricultura, também está considerando medidas para expandir sua utilização de vegetais através de um conselho que inclui produtores, grossistas, restaurantes e outras empresas. Se depender do Sakamoto, não espere grandes coisas, tá? Porque você vê que o Sakamoto ele tem uma ideia muito topeira. Só dele ter falado, está diminuindo o número de pessoas aqui no Japão, então vamos diminuir o número de arroz, de plantação de arroz. Mas você vê que aí o Japão faz lobby lá fora para poder vender o arroz, mais pessoas importando o arroz para os outros locais, o Japão vendendo mais e aqui dentro se lascando. É igualzinho que aconteceu com a carne de boi no Brasil anos atrás. É igualzinho. A situação é a mesma. Então até como é que se fala assim, normalizar isso vai levar tempo? Vai. Não vai ser da noite para o dia. Então é aquela velha história. Quem tiver uma grana a mais aí, puder fazer, como é que se fala assim, suas preparações, o faça. Porque dependendo, pode ser que se lasque, com certeza. Mas nós temos só duas saídas agora, nessa situação. Pagar para ver se na hora que eles inundarem o mercado de arroz, se esse preço vai cair em relação à oferta e demanda, ou fazer a preparação. Por quê? Se na hora que eles inundarem o mercado e eles não conseguirem inundar, muita gente vai ter o seu estoque de arroz e outros não. Então a ideia do oferta e demanda vai se piorar cada vez mais. Então de 6.300, 6.500 que o preço do arroz tiver, ele pode chegar a patamares de 7 a 8 mil, dependendo da situação. Não é muito pior se você tivesse feito um certo preparo? Né? Porque do jeito que está indo, está mostrando a televisão japonesa, a chance de acontecer, de inundar o mercado e os preços caírem, é bem baixa. É bem baixa. Porque aquilo que está batendo nos supermercados, de acordo com o que está aparecendo na mídia japonesa, bateu, vendeu. Isso é fato. Então aquela velha história, o japonês está vendo que está tendo escassez, ele vai comprar. Ele não vai falar assim, eu vou deixar um amiguinho do lado comprar. O cacete, eu vou comprar tudo que eu posso. Isso é fato. Tanto que os supermercados, eles limitam o número de compras. Por quê? É ordem do governo japonês. Porque existe uma lei para isso. Deu problema de desabastecimento? Vai limitar. Mas tem supermercados que já está tirando essa restrição de limite de compra. Tá? Mas também os preços estão lá no céu. Então muita gente não está comprando arroz, porque não tem grana para isso. Então nós temos várias situações de mercado. E aí, o que você acha que você vai fazer? Te trouxe algumas situações. São todas as situações? Não. Existem muitas outras situações de mercado também. Tá? Porque eu não posso colocar aqui porque já está acabando meu tempo. Eu quero limitar esse vídeo até 1 hora. Porque senão ia mais longe. Fazendo vários cenários de mercado aqui. E é isso que eu quero que você faça. Quando você for fazer uma análise de mercado, ou quando você for comprar uma ação, um título, um fundo de investimento, seja lá o que for, um fundo imobiliário. Faça cenários de mercado. Simulações de cenário de mercado para você ter uma ideia de se você vai perder ou ganhar dinheiro. Tá certo? E eu vou ficando por aqui e espero que essas informações te ajudem de alguma maneira. E se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos que acontecem aqui no canal. E Maido!